Olá, há quanto tempo? Graça e paz, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Estou de volta. Eu sei, eu andei sumida, parei por um tempo, mas já estou de volta. E como tudo na vida, né, a gente passa por processos e eu tirei esse tempo para refrescar um pouco a mente e trazer, né, à memória algumas coisas para continuar nessa caminhada. Muitas vezes a gente tem dificuldade de romper e às vezes a gente fica se colocando em um lugar, né, de limitação. E eu vi que estava entrando nesse lugar e eu precisava de um tempo para reorganizar as coisas aqui dentro e poder estar aqui de fato, ser um canal de bênção na vida daqueles que estão aqui ouvindo, né? Poder edificar a fé de vocês e passar um pouquinho, né, das experiências que a gente vai vivendo. Às vezes é importante também a gente dar uma parada. Eu sei, não no início. Nisso foram coisas assim que o Senhor tem me cobrado e trabalhado isso dentro de mim. Muitas vezes a gente não sabe como expor determinadas coisas que estamos sentindo, passando, e a gente fica processando tudo dentro da gente, quando na verdade Deus conta com a nossa fidelidade para continuar fazendo a sua boa obra. E hoje eu queria trazer justamente uma palavra que fala a respeito disso. E lá em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 em diante, vai falando assim, que por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, né, eu fiquei ali mergulhando nessa passagem. Deus estava falando muito comigo acerca dos talentos, né? E eu vejo que quando a gente para analisar, temos manias de falar assim, eu não sei o que fazer, eu não tenho habilidade, eu não tenho talento, eu não tenho dom, né, para determinadas coisas, mas isso é mentira, mentira do inimigo, né? Porque Deus, ele dá a cada um conforme a capacidade que cada um tem. E eu acredito que não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha sequer um talento, né, um dom para edificar na vida de alguém, para crescer e se desenvolver e ser o melhor naquilo que você faz. Muitas vezes a gente está com o nosso pensamento tão limitante, tão fechado, que a gente não consegue se apropriar e se agarrar nas palavras, né, que está contidas aqui na palavra de Deus ao nosso respeito. E às vezes a gente fica esperando algo muito palpável e a gente não se dá conta das verdades contidas nessa palavra. Né? E essa parábola fala sobre a responsabilidade e fidelidade. Você já parou para se perguntar: você tem sido fiel com aquilo que Deus já depositou nas suas mãos? Você tem sido responsável por essas coisas? Ou você simplesmente tem colocado nas mãos de outras pessoas? Você tem dado o governo da sua vida para a mão de outras pessoas? Você tem colocado o governo da sua vida profissional, financeira, sabe, sentimental, nas mãos de outras pessoas? Porque se a gente parar para analisar e a gente colocar essa palavra dentro do nosso contexto de vida, será que a gente realmente delega tudo aquilo que Deus nos deu com responsabilidade e fidelidade? Ou será que a gente está sempre colocando a responsabilidade para o outro? Essa palavra tem falado muito ao meu coração. E hoje também foi um dia que eu parei para analisar sobre essa palavra e estudá-la a fundo. E o Senhor falou comigo algumas coisas, né? E a gente precisa entender, né, o que representa esses talentos. Representa tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E eu fiquei parando e me perguntando, será que eu tenho sido fiel realmente a tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? E a começar pelo canal. Eu vi que eu não estava sendo fiel. Eu vi que eu não estava sendo responsável. Eu vi que eu estava demorando mais tempo do que deveria para voltar a gravar. Então a gente vai vendo e analisando que existem coisas sim que a gente vai postergando, a gente vai procrastinando, a gente vai empurrando com a barriga e a gente não vai sendo fiel. A gente não vai multiplicando os dons e talentos que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. E aí a gente vai sendo totalmente irresponsáveis e infiéis com aquilo que o Senhor confiou a nós.
Então, queria te encorajar com essa palavra da mesma forma que o Espírito Santo me confrontou, que ele também possa te confrontar em amor, para que você pare e reflita sobre as coisas que você tem postergado começar, que você tem paralisado. Você às vezes até começa, mas não termina, você não vai até o final, você desiste no meio do caminho. E se tem algo que o Senhor não nos chamou foi para desistir no meio do caminho. Por mais que as coisas estejam difíceis, nós temos que permanecer fiéis até o fim, assim como o Senhor é fiel. Nós precisamos também imitá-los a Ele na sua fidelidade. Porque também a gente sempre fala, né? Que a própria palavra fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, mas a gente só quer ser imitador em coisas, nossa, sobrenaturais. Mas no pouquinho, na fidelidade, no dia a dia, na constância, né? No pouco a pouco, muitas vezes a gente não leva em consideração essa palavra. E aí a gente vai vendo nesse texto que fala que, então, que se aproximou-se os que receberam os 5 talentos, depois aproximou-se o que recebeu os 2 talentos, e aproximou-se também aquele que recebeu 1 talento. O que recebeu 5, ele multiplicou esses 5 talentos, ou seja, ele ficou com 10. O que recebeu 2, ele também multiplicou. Mas o que recebeu 1 talento, ele enterrou aquele talento por medo. Ou seja, quantas vezes nós estamos enterrando coisas por medo? Por medo de dar errado, por insegurança, por medo da comparação, das críticas, por medo de tantas coisas. E convenhamos, isso é muito comum nos nossos dias. E existem muitas pessoas que, eu conheço também muitas pessoas que enterram seus talentos por medo de críticas, e paralisam, né, naquilo que elas poderiam ser totalmente frutíferas. Muitas vezes eu já me coloquei nesse lugar. Hoje não mais. Hoje eu tenho uma outra mentalidade. Hoje Deus trabalha comigo de uma outra forma. Então eu tento buscar meios para que eu não venha enterrar aquilo que o Senhor confiou. E vou rompendo, por mais difícil que seja. Porque muita gente às vezes se coloca no lugar porque eu tenho vergonha, porque sou tímido, sou tímida, porque eu não sei falar bem, porque isso, porque aquilo. A gente sempre tem um porquê. A gente sempre tem algo para contestar. Mas nós precisamos sair, né, tirar de nós esse espírito de, ai, não consigo, não posso, não dá, e avançar. Hoje a palavra que o Senhor falou comigo é avançar. Avança. E é uma palavra que eu também libero sobre a vida de vocês. Avancem, sejam prósperos, sejam frutíferos, que vocês multipliquem os dons e talentos que o Senhor já depositou nas mãos de vocês. Não importa se para você pode parecer algo pequeno, mas Deus conta com esse pequeno. Deus, Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer que nós possamos ser canal de bênção naquilo que Ele designou para as nossas vidas. E aí eu vou trazer, se você faz uma costura, seja fiel nessa costura, né? E creia que Deus ele vai multiplicar esses talentos. Se você trabalha com dança, seja fiel nisso, invista seu tempo, busque ser o melhor, se aperfeiçoe, seja qual área você trabalhe, seja qual área você estiver, seja no seu ministério, seja os dons que o Senhor já depositou sobre a sua vida, flua nisso, continue, sabe, multiplicando, continue frutificando, porque eu creio que o Senhor ainda fará muito mais daquilo que você imagina ou pensa. O Senhor sempre faz além. E Ele sabe exatamente aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E porque Ele colocou, Ele sabe que nós temos a capacidade de crescer, se desenvolver e de sermos frutíferos. Porque é sendo fiel nas pequenas coisas que sobre o muito o Senhor nos coloca, o Senhor nos confia. Então, que você possa, neste dia, carregar essa palavra, que você possa continuar sendo fiel nas pequenas coisas, que o Senhor continue te ajudando, te dando força e graça para você avançar, que você avance em nome de Jesus. Receba essa palavra, que você possa curtir e compartilhar se você gostou, comenta, deixa aqui nos comentários e que nós possamos continuar desenvolvendo e multiplicando, né, cada dia mais e mais.